Olha, uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte: olha, nosso mundo tem uma relação estranha com a autoridade. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que nos últimos tempos está cada vez pior. Porque todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança. Isso é insubmissão. Aliás, o que é ser uma pessoa submissa? Ô Jennifer, vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Existe, na sua opinião, uma desconstrução da autoridade em todos os níveis, seja na família, no governo, nos governos, no trabalho, na igreja? Como é que você lê esse aspecto que envolve a autoridade? Está acontecendo uma campanha de desconstrução da autoridade ou você acha que não? Eu acredito que está acontecendo uma desconstrução da honra. Então, quando eu não sei honrar o outro, eu não respeito a autoridade. Então, a gente está vivendo um tempo que a gente não sabe mais respeitar as autoridades que existem. E a gente precisa também aprender muito sobre o que é autoridade. A autoridade não é sobre o quanto você grita, porque tem gente que grita no nome de Jesus e não expulsa demônio nenhum, mas é o quanto você vive. É ali que a gente adquire a verdadeira autoridade, porque a autoridade ela vem através da transformação do nosso entendimento. Então, eu acredito, né, olhando pela perspectiva do que ela fala, a gente realmente precisa voltar ao princípio da honra. E a gente aprendeu sobre honra o que é muito equivocado. A gente entendeu que a gente tem que honrar quem merece. Honrar dependendo da pessoa, dependendo da classe social, dependendo do que ela vai me oferecer. Então, a gente não sabe mais honrar uns aos outros. Então, eu acho que esse aspecto da honra, ele precisa ser resgatado dentro das igrejas. Então, a ausência da honra gera a ausência do respeito à autoridade. Respeito à autoridade. Eu posso contar uma experiência que eu vivi? Por favor. Inclusive, eu tô vendo o pastor Valtenci de Parnamirim. Eu amo Natal. Eu morei 6 anos no Rio Grande do Norte. Eu tenho uma experiência muito forte com o Natal. E a Assembleia de Deus lá é extremamente bem rigorosa, né? É questão de costumes e tudo mais. E eu morei no período que era bem rigorosa, era uma cidadezinha bem pequena. E o pastor me viu jogando bola na rua. Absurdo. Eu tô e ele me afastou de todos os cargos. Ele me afastou, eu cuidava das crianças. Eu era professora de escola dominical, eu era adolescente. E eu me lembro que eu entrei dentro de casa, assim, revoltada, né? Eu falei assim, gente, como pode? O pastor me afastou, passou na rua e disse que vai me afastar de tudo porque ele me viu jogando bola. E o meu pai me ensinou uma lição que eu carrego pra vida. Meu pai falou assim, você pode não concordar com o que ele fez, mas enquanto nós estivermos debaixo dessa visão, você vai respeitar ele. E quando você vê o pastor, você vai abraçar, você vai beijar, você vai continuar honrando ele. Porque o que os adolescentes faziam? Viravam a cara pro pastor, ficava de cara feia pro pastor. E ali eu continuei abraçando, honrando o meu pastor. E logo depois voltei para as minhas funções na igreja, mas eu aprendi uma lição, que a gente precisa ter esse princípio da honra. Independente se a gente não vai concordar com tudo, mas isso protege o nosso coração e isso é bíblico. Muito bem. Pastor Meise, o senhor concorda, pastor? Concordo, sim. Eu queria pegar a fala aqui da nossa amiga, quando ela fala de honra, porque eu acredito que o princípio de obediência à autoridade começa dentro de casa, desde a mais tenra idade. Não é à toa, eu acredito que tudo que eu preciso exercer da porta para fora, primeiro é da porta para dentro. Então, por que Deus coloca pai e mãe como autoridade sobre a nossa vida? Inclusive, se eu entendo a autoridade de Deus sobre a minha vida, eu preciso entender que Deus coloca pessoas que exerçam autoridade, em que pese ser temporária, ser passageira, mas a autoridade, Jota, começa dentro de casa. E isso que começa dentro de casa vai reverberar em todas as áreas da vida. Então, hoje, no mundo que a gente está vivendo, falar de autoridade é até uma palavra desgastada. Parece que está fora de sentido. Quem fala de autoridade, as pessoas entendem que a palavra autoridade tem a ver com escravidão ou o sentido é muito desgastado. E a gente tem que resgatar o conceito da verdadeira autoridade. E eu queria apontar uma coisa aqui, que tudo começa no pecado. Então, desde o Éden, a autoridade foi quebrada lá. Consequentemente nos lares, que vai reverberar para toda a sociedade. Então só queria pontuar isso aqui, que isso tem começado, ao meu ver, nos lares, a quebra do princípio da autoridade. A Jennifer contou essa experiência e em casa deu uma arrumada. Meu pai, o pai exato. Arrumou essa história. Pastor Valtenci, era o senhor, pastor? Não, né? Não. Não. Com certeza não. E aí, pastor, como é que o senhor entende esse assunto, querido? Primeiro aí um abraço para o pastor Meise, amigo querido de longa data.
A autoridade, quando a gente olha para as escrituras sagradas, elas trabalham com princípios que são inalienáveis no reino de Deus. E um dos princípios inalienáveis do reino de Deus, sem dúvida alguma, é o princípio da autoridade. A começar, obviamente, pela autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre o governo de Deus sobre a nossa vida. O Novo Testamento, especialmente o Evangelho de Mateus, ele trabalha a palavra, a terminologia basileia tuteu, que é governo de Deus, né, que tem a ver com a autoridade de Deus sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa existência. E como os colegas já disseram, essa autoridade que começa em Deus, é um princípio, ela também vai se espraiar, ela vai reverberar em outras áreas da nossa vida, como dentro de casa, na família. E a Bíblia, ela tem assim muitos exemplos de que a autoridade ela precisa ser obedecida, ela precisa ser seguida. Agora, há um limite para isso. Eu acho que mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pastor Wanderson. Então, são princípios elementares, eu acredito até da fé cristã, a questão da submissão, respeito à autoridade. Mas a gente vê que a nossa luta ela não está simplesmente contra pessoas, porque parece que as pessoas estão lutando contra uma autoridade pessoal. Quando eu me coloco contra uma autoridade, eu estou lutando contra o próprio Deus e contra o princípio que ele estabeleceu. Quando a gente percebe hoje, a gente sabe que a gente está vivendo uma luta contra uma realidade espiritual, né? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados e potestades. Ele está falando, a nossa luta é contra autoridades espirituais que buscam estabelecer o seu governo iníquo no mundo. E esse governo é estabelecido através do quê? De cultura. Então a nossa cultura hoje ela está comprometida, corrompida pelo pecado e busca desconstruir principalmente a figura paterna dentro dos lares, desconstruindo esse primeiro papel de autoridade que o indivíduo conhece, que é ali na sua família, na sua casa. E quando a gente tem essa desconstrução, e hoje se fala muito contra o patriarcado, né, que a gente tem percebido é que se entra com esse argumento para desconstruir essa figura de Deus, se desconstrói a figura do pai, e a partir da figura do pai, que deveria revelar a figura de Deus e a sua autoridade, se desconstrói a figura de Deus como pai, criando o quê? Uma geração que consegue relativizar aquilo que Deus estabeleceu. Então a gente começa a ter quebras de princípios dentro da casa, na igreja, e acaba se opondo a Deus, muitas das vezes dizendo que ama Deus. O que é rebelião, gente? Como é que a gente pode definir rebelião e aplicar esse contexto aqui? A pessoa tem autoridade, o outro se rebela contra essa autoridade. Isso pode ser em qualquer campo. Gosto sempre de ampliar para não ficar um assunto de pastor. Sim. É um assunto do ser humano. Isso pode ser aplicado dentro de casa, é aplicado na escola, no trabalho e também na igreja. Então, esse aspecto. O que a gente pode, ou como definir a rebelião e esta relação da rebelião com a questão da autoridade. Eu vou me rebelar contra a autoridade? Sempre é uma rebelião. Às vezes eu posso divergir da autoridade, ainda que de forma respeitosa, sem desonrá-la. Como é que funciona a questão da rebelião, que é pior do que um pecado de feitiçaria? Então, vamos lá. E aí, fiquem à vontade. Ô Jota, eu acho que é exatamente o que você falou. Nem todas as pessoas que exercem autoridade vão exercer autoridade de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma coisa óbvia pra gente. Mesmo nós que somos pastores, a gente pode estar exercendo uma função de autoridade e a gente pode quebrar um princípio bíblico. Vamos lá, isso é um ponto. O outro ponto é a pessoa que se rebela contra quem exerce autoridade. Quem exerce autoridade está falando em nome de alguém. Então, eu acho que a rebelião, a causa da rebelião é uma coisa muito complicada, porque tem a ver com orgulho, é o orgulho do coração da pessoa, tem a ver com a insubmissão, porque um princípio básico do evangelho é o princípio da humildade, da humilhação. Eu acredito que toda pessoa que se submete à autoridade de alguém, ela com certeza não, se submeter é um lugar de descanso.
Por exemplo, eu sou pastor auxiliar numa igreja. Eu me submeto com muita facilidade à orientação do meu pastor, porque eu entendi que aquilo que o meu pastor me orienta, eu descanso nisso. Então, rebelião é uma quebra de princípio. É a gente querer atropelar a investidura dada por Deus para uma pessoa. E eu torno a dizer, é uma coisa temporária, é uma coisa passageira, é uma coisa que vem de Deus. A autoridade vem de autoria, o autor da autoridade é Deus. E se eu não me submeto a essa orientação, eu estou quebrando um princípio, e detalhe, isso vai se propagando para a minha vida, para a minha família e para a vida de outros. Então, rebelião é quebra de princípio da santidade de Deus e da autoridade de Deus, porque toda autoridade vem do Senhor, toda autoridade. Isso é aplicado também, pastor Meise, ao trabalho? A tudo. A escola. A escola. E aí, sobretudo na escola hoje, é muito comum ver o aluno pegar um apagador, uma cadeira e tacar no professor. O professor dentro de sala de aula é uma figura de autoridade. Ó, volta em si, fomos ordenados juntos aqui ao Ministério Pastoral, há 15 anos atrás. Ele foi meu professor no último período, se eu não me engano. Em que pese ter sido um colega de ministério, mas exerceu autoridade na minha vida como professor. Isso tem que ser respeitado. Eu não posso passar por cima disso. Então, isso é uma coisa importante para a vida, para o meio social, para a organização social. Se isso for quebrado, isso torna a nossa vida um caos. Olha, é o que está dizendo aqui o nosso ouvinte Wagner Raimundo. Mande um forte abraço ao pastor Valtenci, que foi meu professor na FATEP, na minha época e na época do pastor Meise. Agora vai ser o quê? Reunião de ex-alunos? Valtenci, me ajuda aí. Rebelião, como é que você define, como é que você aplica a questão dessa desconstrução da autoridade? A gente tem que ter um cuidado muito grande com essa palavra, não é rebelião. Sempre que nós escutamos essa palavra, rebelião, ela tem um estigma negativo. Não é? Você não escuta, uma rebelião positiva, não existe. A rebelião, ela é sempre negativa. E a rebelião, na verdade, ela é, quando a gente vai pensar um pouquinho sobre ela e refletir, ela, na verdade, é uma oposição a uma autoridade legítima. E aí eu usei a autoridade legítima porque, ao meu ver, existem autoridades que se tornam, no decorrer da caminhada, por conta da sua postura, ilegítimas. Então a gente tem que separar isso. Eu acho muito importante a gente pensar na legitimidade de uma autoridade e na ilegitimidade de uma autoridade, para a gente pensar essa terminologia da rebelião. Concorda, Jennifer? Concordo. Mas um fator que vale a gente refletir também é que, mesmo que uma autoridade não seja, aos nossos olhos, legítima, mesmo que aos nossos olhos a liderança seja um Saul que está no governo, eu tenho que ter um coração de Davi. Que mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, aquele que me persegue, aquele que me tirou da minha terra, aquele que me levou para a terra dos filisteus, eu ainda assim vou escolher honrar, porque eu não vou tocar no ungido de Deus. E o que eu vejo hoje é as pessoas muitas vezes saem de um lugar, isso pode ser de trabalho, isso pode ser de diversos âmbitos, e sai falando mal. Porque uma coisa é você viu que não é legítimo, que você viu que não está saudável aquela liderança, que ela extrapolou os limites daquilo que é correto, não está de acordo com a palavra de Deus, mas outra coisa é você matar, é você ferir, é você queimar o filme. E eu acho que isso é muito perigoso. E o que a gente vê muito hoje em dia é esse coração, né, que a gente não honra mais. E eu acho tão perigoso cair nas mãos de Deus. Né? Davi que falou isso, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for tocar no ungido de Deus. Deixa que Deus, ele cuida de cada um. Cada um ele vai prestar contas diante de Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Você viu algo errado, mas não faça disso uma manchete, não faça disso um veículo para você ferir um ministério, para você falar mal de alguém. E eu vejo hoje muito nas redes sociais, né? Existem redes sociais só para fazer deboche do povo cristão. Só para fazer. Eu entendo que tem coisa que passa dos limites, mas a gente precisa ter muito cuidado com esse lugar. Pastor Wanderson. Então, é um desafio muito grande falar sobre rebelião, porque às vezes a gente se coloca num lugar de acabar tendo que se submeter
até a abusos. E isso está trazendo adoecimento para muitas pessoas, até dentro da igreja. Hoje já se fala sobre a STR, que é o síndrome do trauma religioso. Pessoas que passaram por abusos sistemáticos, acabaram se afastando e adoecendo, tendo depressão, ataques de pânico. Então existe um limite, e esse limite, vamos pensar, a maior autoridade dentro de uma casa é um pai, é um esposo, é a família. Mas quando esse pai é um abusador e causa de violência, seja ela sexual, física, ele perde aquilo que a gente chama de pátrio poder, ele perde a sua autoridade, a sua legitimidade para exercer o seu papel, a sua função. Nós precisamos ter cuidado porque, em nome, às vezes, da honra e da submissão, nós estamos fazendo e mantendo pessoas adoecidas em ambientes onde elas estão sendo abusadas. E qual é o remédio para isso? A Bíblia diz, é andar na verdade. A gente, às vezes, faz muito corporativismo e quando deveria trazer à luz coisas que são delicadas para a gente como igreja. Andar na verdade é expor à luz. O que tem aqui? Aqui tem essa situação, essa e essa. Vamos expor para tratar. Enquanto a gente ficar tapando as feridas, ela vai infeccionar e a gente vai ter problemas sérios. Eu acredito que a submissão, ela se dá a partir daquilo que a Bíblia vai chamar de sujeição. E sujeição é quando a Bíblia vai falar, sujeitai-vos em amor. Quando eu decido me sujeitar a partir de uma relação construída de uma aliança, e a aliança é, eu concordo com você, nós concordamos, nós caminhamos juntos. A Bíblia vai dizer, podem dois caminhar juntos se não concordarem? Se eu não concordo, eu não preciso me submeter, mas eu devo sair dessa aliança. Eu devo me retirar dessa relação abusiva. Eu devo sair desse ambiente adoecedor, porque senão eu vou, em nome da submissão, adoecer minha família, às vezes perder a minha casa em nome de uma submissão religiosa que não é saudável. Mas uma coisa, gente, que é falta de uma análise mais lúcida, mais clara, mais bíblica sobre a relação que existe em todas as esferas. Então, eu gosto sempre de ampliar. A Bíblia, quando fala sobre autoridade, de governo, ela espiritualiza o assunto. Ela diz que a gente tem que orar, que a gente deve respeitar e espiritualiza o negócio. É verdade. Quando fala sobre a relação com os pais, ela também espiritualiza, ainda diz que você vai ter vida longa. Então esse processo que de vez em quando a gente dá humanizada no negócio e tira toda a espiritualidade, ou exagera. Então o que tem de espiritual nisso? Então vamos pensar espiritualmente. Não respeitar a autoridade familiar, pai, mãe, avô e avó, porque não adianta, ninguém vai hoje em dia, a não ser vocês são anjos, 4 anjos aqui, que fazem isso, chega pro pai e pra mãe, bença pai, bença mãe. Agora, os meninos de hoje em dia, eu que sou mais novo aqui de vocês, com exceção da Jennifer, que é mais nova de todos, as pessoas não fazem mais isso. Isso quer dizer o quê? Que desrespeita? O respeito é isso? O respeito é, o professor chega na sala de aula, os alunos ficam de pé. Isso é respeito ou isso é costume? Isso é respeito ou isso é hábito? Então eu preciso que vocês nos ajudem. Eu volto a vocês, já. Marcela, você está ouvindo o povo. Estão falando bastante coisa. Eu tenho impressão que tem gente que também jogou bola na rua. Teve. O pastor passou. Mas o pastor, vou te dizer, esse pastor, o que ele faz? O pastor viu, só que eu quero saber quem é que avisou o pastor. Tem sempre alguém avisando o pastor. Pastor, olha, não fala com ninguém não diz que sou eu não, pastor, pelo amor de Deus. Nesse caso, desse ouvinte, diferente da Jennifer, o resultado não foi bom, porque esse ouvinte acabou se afastando do evangelho. Nesse caso, né? E aí a gente vem para vários casos aqui. Uma das nossas ouvintes, a Conceição, disse assim, parece que a gente está vivendo um tempo realmente de insubmissão, em que as ovelhas não querem mais obedecer ao pastor. Ela falou no Facebook. E aí uma outra ouvinte trouxe já no YouTube dizendo, tem muita gente dentro da igreja que não aceita ser submissa de jeito nenhum. E ainda aponta, fala assim, uma parte das mulheres hoje em dia não aceitam submissão. Seja na igreja, na casa e no trabalho. Essa ouvinte... Deixa eu ouvir aqui. Uma ouvinte, é uma menina. Ela está dizendo que as mulheres não aceitam a submissão? Ela disse. Onde será que é isso, gente? Estou confuso. Agora, tem gente que acha que submissão é um ato de fé. O Reginaldo disse, para mim a submissão é um ato de fé. Já um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, mas peraí, gente, a submissão tem que ser cega
mesmo quando a autoridade está errada e não dá para ser seguida. E aí ele conta o exemplo. O pastor ele disse, Wanderson disse que não, né? E aí mas aí ele diz, ele até traz uma expressão dizendo, sei que aquela autoridade está no erro. E aí eu escolho entre ser taxado de rebelde ou viver em santidade, diz ele. Tá enrolado. Como é que fica esse essa negócio. questão? Assim, é uma coisa ou outra? No caso, segundo ele... submissão ou santidade? Ou santidade, Gente do céu. Exatamente. Ô, Meise, eu sei que você quer falar sobre fé, mas pera um pouquinho. Não tá estranho esse negócio? Tá estranho. O que eu queria discernir aqui é obediência uma coisa, submissão outra coisa. Obediência, na minha cabeça, é um ato. Então, por exemplo, eu casei. Se meu pai disser assim, você não vai para a igreja. Não, eu vou para a igreja. Eu não estou sendo desobediente. Submissão é um estado de espírito, tem a ver com o meu coração. Eu posso ter um coração submisso e desobedecer a ordem de alguém, por ser uma ordem absurda. No militarismo dizem que ordens absurdas não se cumprem. Então, obediência é um ato. A pessoa desobediente, ele pode desobedecer no momento e obedecer no outro. Submissão não é ato. Submissão tem a ver com a voluntariedade do coração. Então, eu acredito que eu posso ser uma pessoa submissa, em alguns momentos eu desobedeço. Porque obediência é um ato diante de uma ordem. Não sei se eu estou conseguindo aqui. Não, tá sim, tá muito bom. Eu quero acrescentar para o senhor. É só para tentar discernir que uma coisa é uma coisa. Aprofundar um pouco mais é o seguinte, que se a gente estabelecer que a gente vai ser submisso ou obediente a anjo, Exato. não vai acontecer. Sim. Porque não tem. até onde eu sei, dificilmente um anjo aparece. Sim. De vez em quando ele aparece aí. Às vezes. Tem gente que vê anjo o tempo critério, inteiro, né? fica impressionado. Mas se a gente estabelecer, não, eu só obedeço quando a pessoa é Isso, perfeita. Então, Quem é que estabelece que o indivíduo é perfeito? O imperfeito? O imperfeito sabe o que é perfeito? posso ler um texto aqui, Por Jota? favor, meu irmão, Ó, tem prioridade. já estava aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores, fala de submissão, com todo temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Pois isso é digno de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrendo injustamente. Isso aqui é uma atitude do coração. Qual que é o endereço? 1 Pedro, capítulo 2, os versos 18 e 19. Então, eu vejo aqui, ele está falando da sujeição, é ter um coração submisso. Aí você fala assim, mas a esposa não é submissa ao marido. Mas ele pode estar dando uma orientação que é absurda. Ela não tem que obedecer. Porque é mais vale obedecer a Deus do que os homens. Ela pode ser submissa. Mas em gabinete, às vezes, eu faço certos atendimentos que eu me assusto. Pastor, meu marido me obriga a fazer isso. Ele não tem esse direito de fazer isso com ela, porque ele não é dono da vida dela. Ela é insubmissa? Não. Ela não está cumprindo uma ordem. Isso é diferente. Obediência entra aqui biblicamente como um ato. Submissão é uma disposição do coração. Então a pessoa, de fato, ela é submissa, mas não obedece tudo cegamente. Nesse sentido que eu estou querendo discernir. Volta em si, você concorda? Concordo com um mês aí. E aí eu estou pensando aqui, JR, que o grande problema da submissão é a insubmissão. A insubmissão, porque a insubmissão, ela, na verdade, ela é uma prisão. Ela é uma prisão de que... e ela se traduz num sentimento ou numa vontade de que tudo precisa ser do jeito que eu quero. Não é? Ela chega a ser, ela é egocêntrica, tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, se não for da minha maneira, então eu não me submeto. Então a insubmissão, ela é, ao meu ver, uma prisão. Ela aprisiona a pessoa no seu próprio ego, na sua própria vontade, porque ela não está pronta a se sujeitar, como diz a palavra, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Ela não está pronta para isso. Então ela acaba sendo uma pessoa que é prisioneira dela mesma, porque ela não consegue se submeter. Parece que a gente pode enfrentar assim, A tem dificuldade com B, porque B não é fácil. B é um líder, é uma líder no trabalho, é um professor de sala de aula, é uma pessoa na casa, na igreja, enfim, B é complicado. Agora, também tem um perfil que é contra
a qualquer autoridade. Pode ter um trauma, que a gente não sabe. Mas tem gente que é o seguinte, não salva ninguém. A pessoa é contra a figura de autoridade. Quem é a figura de autoridade? É o pai? É contra. É o irmão mais velho? É contra. Pastor? É contra. Mestre do seu que? É contra. A pessoa sempre se projeta contra essa autoridade, se identificando como superior, melhor, mas não tem o chamado para estar naquele lugar. Então é como se a pessoa estivesse sempre no lugar errado. Como é que a gente administra isso, hein? Como é que a gente enfrenta esse tipo de gente? Bem, a gente acha, muitas vezes, o crítico, ele consegue uma atenção. Isso é fato. O crítico, ele passa a ideia de que ele é mais inteligente, porque ele consegue destruir a ideia de alguém. Mas já existe uma pesquisa que quem é muito mais inteligente é quem consegue construir algo em cima da ideia do outro. Então, quando eu critico, isso passa uma ideia de que eu sou mais inteligente, de que eu sou superior, de que eu sou melhor do que o outro. E hoje me preocupa demais, porque uma das coisas que essa ouvinte falou é... Porque todo mundo hoje quer ser e ter uma voz de liderança. Vivemos no tempo que a rede social deu voz a todas as pessoas. E isso é um lugar muito perigoso, porque nós estamos vivendo uma síndrome do protagonismo. Eu tenho que brilhar, eu tenho que ser o centro, eu tenho que ser... É a síndrome de Babel, né? Eu tenho que ser célebre. Essa é a geração que vivemos. E é o que Timóteo fala, amantes de si mesmos. Então a gente vive numa geração em que o eu está no centro. Então quando o meu eu é violado, eu não brilho, eu não sou valorizado, no final de uma conferência não foi dito o meu nome, acabou. E isso é um lugar muito perigoso, porque isso me faz lembrar, por exemplo, José. Quando ele teve um sonho, a Bíblia, ele conta que estávamos. O sonho, ele vai contando, estávamos. O sonho não era só para José. O sonho é para os irmãos de José. Era para a família de José. Mas eles não suportam José porque eles não estão no centro do sonho. E a gente vive numa geração que os feixes não querem mais se curvar ao outro. E quando eu falo de curvar, é celebrar o que o outro carrega. É honrar a porção que o outro carrega. E a gente vive numa geração que, se não for para viver o meu sonho, eu não quero me doar, eu não quero me entregar. E eu vou te dizer, eu não estaria hoje sentada aqui nessa mesa, eu não viveria o que eu vivo hoje no meu chamado e no meu ministério se eu não tivesse sonhado o sonho de outros pastores, de outra liderança, de outras pessoas. Isso me construiu para que hoje eu pudesse estar aqui. E nós vivemos um tempo em que a gente não quer sonhar o sonho do outro, a gente quer viver o nosso sonho, viver a nossa história, viver o nosso protagonismo. Pastor Wanderson, o senhor que trabalha com terapia familiar, o quanto o reconhecer, o valorizar, o validar o outro é cura contra esse tipo de tendência de sermos protagonistas de tudo aquilo que está acontecendo. O quanto chegar aqui e falar assim, que palavra boa da Jennifer, hein? Poxa, pastor Valtencir foi aluno e professor, tem um monte de gente aqui mandando abraço para os dois. O Meise, poxa vida, o Meise é um doce de pessoa, um psicólogo, ator. O quanto valorizar o outro... Sim. Liberta a gente dessa tendência da natureza humana de nos colocarmos no centro. Então, percebendo as falas, né, a gente vê que muitas vezes a gente está muito preso às nossas feridas, às nossas dores, na nossa própria história. Normalmente alguém que é rebelde dentro do ambiente da igreja é porque ele tem uma história de sofrimento, de dor, talvez de rejeição. A rebeldia é o outro lado da moeda, né, da pessoa que tem baixa autoestima. Então ela vai buscar um lugar, né, para se posicionar e ter o reconhecimento que talvez ela nem acredita que ela tenha no seu ambiente familiar. Então quando a gente olha para isso, o que a gente fala? A gente precisa ressignificar a nossa história. É pegar e entender que quem nós somos hoje é resultado de tudo que vivemos. Exato. Sejam sucessos, sejam derrotas, sejam as rejeições, sejam os abandonos, mas chegamos até aqui. A gente não tem como apagar a nossa história, mas a gente tem como ressignificar ela. E muitas das vezes os nossos pais, os nossos líderes, aquelas pessoas deram o que elas tinham. Ninguém pode dar aquilo que ela não recebeu. Se eu te pedir, né, se pedir aqui pro pastor Mês aqui, poxa, me dá aí 5 mil agora aí. Opa.
Opa. Talvez ele tenha, né? Sei lá se ele tenha. Benção, gente. Dá seu pix aqui. Mas faz o Pix aí pra mim. Mas Que a gente isso? não pode dar aquilo que a gente não recebeu, aquilo que a gente não teve. Então a gente não pode ficar agarrado nas nossas ausências, nas nossas carências, nas nossas necessidades, porque a gente vai viver uma vida infantil, retornando lá às mesmas sensações, aos mesmos comportamentos. Então o que a gente precisa fazer? Ter esse olhar maduro, né? Olhar de maneira compassiva, olhar com um olhar de remissão e de redenção da nossa própria história, para que a partir disso, sendo curado, a gente possa entrar nesse ambiente, né, e ter um coração mais quebrantado, um coração que vai entender, porque aquilo que eu sofri, eu não quero fazer o outro sofrer. Então a cura, né, para esses ambientes, quando a gente olha para uma pessoa rebelde, não é a gente pegar, excluir ela, condenar, apontar, porque talvez ela esteja apenas revivendo a sua história, revivendo a sua dor, o seu trauma, o seu medo. A gente precisa trazer essas pessoas e ser aquilo que eu falei, andar na verdade, ser assertivo, mas com amor. Por isso a Bíblia vai falar, eu vou repetir de novo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. O que é submissão? O que a gente pode definir, como a gente pode definir? Um ouvinte diz que tem mulher que não quer ser submissa ao marido, como provavelmente há maridos que não querem ser submissos a Deus. Ele é insubmisso a Deus, mas quer que a mulher seja submissa a ele. Insubmissos podem requerer submissão? Como é que funciona isso na vida prática, não na teoria? O discurso pode ser bom, mas a prática pode ser falha. Vou deixar essa na mesa e volto já já. Marcela. Tem muita coisa por aqui. Tem um dos ouvintes, o texto é grande, não vou ler, mas ele diz: difícil mesmo é você se submeter a alguém que é autoritário, que é arrogante, que é mandão. E aí diz, ele ainda pega o microfone na igreja e diz, eu sou a autoridade aqui, vocês vão ter que fazer o que eu quiser fazer, do contrário, vocês estão em rebeldia, em desobediência. E termina retoricamente dizendo, e aí, fica difícil você ser submisso a alguém assim, diz esse ouvinte pelo WhatsApp. Um outro ouvinte pergunta, tem duas perguntas aqui. Um ouvinte diz assim, o quanto a nossa natureza, a nossa carne, atrapalha na submissão? E como é que a gente consegue controlar essa velha natureza para conseguir se submeter? É uma pergunta. A outra pergunta, de um outro ouvinte, diz assim, o apóstolo Paulo foi insubmisso ao apóstolo Pedro, lá na passagem de Gálatas 2:11? É a pergunta. Então vou deixar um assunto de cada vez, deixar o Pedro e Paulo para daqui a pouquinho. Vamos começar aqui com a questão do quanto a nossa natureza humana complica a questão da submissão. Porém, antes, é preciso que a gente defina o que é submissão e como ela se aplica à nossa vida. Em geral, esse assunto surge como mulheres sejam submissas. Mas o marido, ele não é submisso? Como é que a gente trata esse assunto de forma clara, objetiva e realista do ponto de vista bíblico? Posso cantar um corinho. Submissão, submissão. Fala, pastor. Submissão, ela é uma atitude, né? O pastor Meiser, ele trabalhou isso há alguns minutos atrás, quando ele falou sobre obediência e submissão, né? Uma atitude de espírito, é uma forma de estar, uma maneira de estar, né? Tem a ver com isso. Então, submissão é o ato de estar sob, né? Sob a autoridade de algo ou de alguma pessoa. Agora, o que eu acho interessante aqui na sua outra fala, e aí eu acho que complementa essa, acho que uma outra pergunta que você fez, antes da Marcela entrar, é sobre como é que deveria ser isso. A submissão, segundo Paulo, em Efésios capítulo 2, deixa eu ler um texto aqui, Efésios capítulo 2, aliás, Efésios capítulo 5, versículo 21, Paulo, quando está falando sobre a vida em comunidade, para os irmãos da igreja de Éfeso, para aqueles discípulos, né? Ele está preso e aí escreve essa carta à igreja de Éfeso, e na carta
no versículo 21, ele diz assim, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso significa que a submissão ou a sujeição, ela é, na verdade, uma via de mão dupla. Ela não pode ser, principalmente no que você falou em relação à questão do casamento, em relação da obediência da mulher, essa questão toda que é colocada há tanto tempo, não é? Nós entendemos, sim, não é, a autoridade legada por Deus ao pai, ao esposo, mas a submissão, segundo esse texto de Paulo, da vida em comunidade como um todo, ela deve partir do princípio, especialmente das nossas comunidades eclesiásticas, de uma sujeição que a gente chama de sujeição mútua. Não é? Ela não é unilateral, não é? Ela é... O próprio texto de Paulo, quando ele vai falar sobre o casamento, ele vai trabalhar, aliás, em todo esse texto que eu estou lendo, do capítulo 5, do capítulo 6 do livro de Efésios, Paulo ele vai sempre trabalhar essa mutualidade. Ele vai dizer assim, mulheres sejam sujeitas aos maridos como ao Senhor. E depois ele vai dizer, maridos amem as suas mulheres. Então, uma mutualidade. Ele vai dizer para os filhos serem obedientes aos pais, mas ele vai dizer também para os pais não provocarem a ira dos filhos. Então, essa submissão é uma via de mão dupla. A gente precisa entender também um pouco dela, eu entendo assim, como uma via de mão dupla, que deve ser percebida. Muito bem. Jennifer. Submissão, ela deve acontecer porque a gente enxerga Cristo no outro. Então, isso é algo que a gente tem que zelar. E algo que me preocupa também, levantando um outro ponto, é que, segundo as estatísticas do IBGE, possivelmente vai vir na próxima estatística, não é o aumento dos evangélicos, é o aumento dos desigrejados. Então, quando a gente não tem uma clareza do que é submissão, que para mim é esse espírito, é esse coração disposto a servir a Deus, quando a gente não entende isso, você não fica em igreja nenhuma. Porque toda igreja você vai ver defeito no pastor. Afinal, ela é liderada por pessoas que têm sua fragilidade, têm suas limitações. E muitas vezes, o que está acontecendo? As pessoas elas estão acostumadas a se alimentarem do que elas querem, não do que precisam. Sou muito grata a Deus pelas redes sociais. Mas hoje você vai no YouTube e você diz assim, eu quero uma palavra sobre rejeição. Vai ter inúmeras. Você coloca rejeição, você vai ouvir inúmeros sermões. E aí fica muito fácil, eu só escuto o que eu quero. Quando você vai para uma igreja, você não escuta o que você quer. Você escuta muitas vezes o que você precisa. Então, o perigo hoje da gente viver uma geração desigrejado é porque eu só me alimento daquilo que afaga o meu coração, daquilo que me alimenta. E se eu não concordo, eu cancelo, eu não curto, eu não assisto mais. E a gente vive nesse período que é um evangelho extremamente raso. Então, a gente não quer se submeter mais a um pastor que te afasta de todos os cargos porque você está jogando bola. Pronto, ele não presta mais. E a gente reduz o ser humano a um erro. Sendo que Deus ele não julga a gente por causa de uma fatia da nossa história. Ele olha o todo. Aquele pastor foi uma bênção na minha vida. Ele me ensinou sobre submissão, ele me ensinou sobre honra, ele me ensinou sobre valores e virtudes que eu carrego pro resto da vida. Então, às vezes, é como você olha aquela situação. Fato, eu olho para o meu pastor faz isso, meu pastor faz aquilo. Mas veja, ressignifique. Olha os valores que ele carrega, olha quantas pessoas ele ajuda. Porque se você depender desse olhar crítico, você não fica em lugar nenhum. Então a gente precisa enxergar Cristo no outro, mesmo que ele tenha suas limitações, mesmo que ele tenha os seus erros. E a gente também tem uma outra questão que eu queria falar. Paulo, ele fala sobre a gente respeitar as lideranças, as autoridades. Mas existe um momento na história que ele fala assim, não é justo eu obedecer vocês e desobedecer a Deus. Porque é essa diferença da submissão e da obediência, que a gente precisa distinguir. Não é que você vai concordar com tudo, fazer tudo que lhe é solicitado. Vivemos por muito tempo uma manipulação na liderança. Porque você, para casar, você tem que perguntar se eu libero. Para você comprar uma casa, você tem que vir aqui para ver se eu abençoo. Mas isso foi uma doideira que aconteceu num pedaço da igreja, né?
A pessoa pode ir à festa, não pode ir à festa, casa, namora, trabalha, Mas não isso trabalha. ainda acontece em alguns lugares, infelizmente, Jesus né? amado. E Não deixa, a pessoa não aprende a pensar, Jennifer. sim. E o que acontece? O que é errado é que essa liderança entende que você tem que aumentar a cerca. Sendo que o que segura a ovelha não é aumentando a cerca, é dando pasto, é dando alimento. Porque se nessa igreja ela tiver alimento, ela não vai para outro lugar. Se nessa igreja ela tiver palavra de Deus, ela não vai para outro lugar. Então eu acho que a gente precisa ter esse cuidado também. E aí, pastor Wanderson? Tô achando o senhor muito assim, pensativo hoje. Porque o assunto ele tem seus polos, né? Seus Exato. extremos, né? A palavra, o potasso, a palavra grega, né, para submissão é o potasso. Busquei aqui. Legal. A sua atitude voluntária de ceder, Legal. de assumir a responsabilidade de levar a carga de alguém. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que pensar sobre o que é alguém que lidera. Jesus vai falar que, normalmente, uma submissão, nós nos submetemos àquele que nós consideramos que é autoridade, que é maior do que nós, certo? Jesus vai falar que o maior é aquele que serve. Só que, às vezes, os nossos modelos de autoridade não estão no serviço, mas por causa das redes sociais, estão nos status, naquilo que ela representa publicamente, mas muitas das vezes não naquilo que ela faz no privado, na relação. A gente perdeu muito da relação pessoal, da relação mais íntima. Jesus chega para os discípulos e fala, eu vim aqui, ele pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro fala, não, como assim não? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava todo o corpo, Senhor. Não, você só precisa dos pés. Jesus foi um modelo de servir. Jesus, ele nos ensina que o maior modelo de autoridade não é aquele que impõe, não é aquele que determina, mas é aquele que é exemplo, aquele que faz e que mostra como fazer. Jesus anda 3 anos lá ensinando, para que depois, a partir do ensinamento dele, eles também possam reproduzir o mesmo modelo. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa capturar de uma liderança e nessa relação de submissão uns aos outros é o coração. É o coração de servo, porque Jesus, apesar de ser autoridade, ele tinha um coração de servo. Ele amava servir as pessoas. E ele nos ensina o quê? Você quer ser o maior? Sirva. Sirva, porque o amor não é... Filhinhos, não ameis só de palavras, mas de atitude. E a submissão que está relacionada a amor é o quanto eu estou disposto, como a palavra diz, o potasso, em ceder e em fazer em favor do outro. Então, submissão não é só o quanto eu obedeço, não é só quanto eu vou aceitar as regras desse lugar, mas é o quanto eu estou disposto a servir o outro, a ceder em favor do outro, para ir manifestar o modelo que é o coração de Cristo. Submissão, ela traz por trás um propósito. Qual é o propósito? Revelar o caráter de Jesus. Ô, pastor Meise, vamos entrar aqui no Pedro e Paulo, porque a gente tem que responder a essa questão que o nosso ouvinte apresenta. E eu queria pedir a ajuda do senhor para nos ajudar a entender, né? O ouvinte, Marcela, ele falou sobre a insubmissão, né? Isso, no sentido de que Paulo foi insubmisso a Pedro. Então o ouvinte está entendendo que Pedro é líder sobre Paulo. Isso. Né? E neste caso, a gente precisa talvez tratar um assunto que fica no imaginário religioso brasileiro e romano, de que Pedro é a liderança da igreja colocada por Cristo. Verdade. E a gente precisa discernir um pouco esse assunto. Tem aquele aspecto lá de João 21, que o Senhor Jesus traz de volta Pedro para o dia a dia, né? Apacenta as minhas ovelhas e aquela conversa que está estabelecida ali. Existe um imaginário religioso que diz que a chave, o comando, a coroa, o trono está com Pedro. Que é de Mateus 16, né? Agora, quando você conecta e vai ler, por exemplo, quando Tiago e Pedro estavam presos, e Tiago é morto, e Pedro é maravilhosamente solto, Pedro pede que tudo seja relatado a Tiago. Quando existe a discussão sobre a questão da circuncisão, relação sexual ilícita, comer animais com sangue, esse assunto é presidido por Tiago, o que pressupõe a liderança de Tiago na igreja. Então, estou só fazendo esse pano para o senhor entrar aí e mandar ver.
Você fez a introdução boa, você citou o concílio aqui de Jerusalém. Ô Jota, acho que na questão de Pedro e Paulo, insubmissão não tem a ver com discordância no campo das ideias. Eu acho que o que a gente precisa entender é que se você discorda do seu pastor, do seu líder no campo das ideias, você é um sujeito pensante. Então, porque parece-me que às vezes o fato de você não concordar com o posicionamento, você não está sendo insubmisso. Se você pegar a história, por exemplo, de Paulo e Pedro, Pedro não tinha uma visão missionária que Paulo tinha. Paulo foi chamado para os gentios. E Pedro entendia que o evangelho tinha que ficar confinado em Jerusalém só para judeu. Houve uma discordância no campo das ideias. E graças a Deus por isso. Porque através dessa visão paulina, nós entendemos que o evangelho alcançou São Cristóvão, Rio de Janeiro e o mundo todo. Então, o que a gente percebe? Houve, na verdade, uma divergência no campo das ideias. E aí, Jota, o que a gente precisa entender aqui? Eu exerço liderança de alguma forma, mas eu estou debaixo da liderança de alguém. Eu preciso entender que essas pessoas que comigo caminham, né, debaixo da liderança, de forma humilde, elas podem ter um ponto de vista diferente do meu. Inclusive, elas podem fazer certas colocações que vão somar ou me façam mudar até de ideia e de pensamento. Eu acho que isso não é pecado, desde que essas colocações sejam feitas com respeito, com amor, com carinho. Então, olhar para a vida de Pedro e para a vida de Paulo, eu vejo que as coisas se complementaram. Pedro, de fato, caminhou ao lado de Jesus, mas Paulo tinha uma visão missionária muito mais ampla. Paulo teve uma experiência com Cristo. E ele foi apóstolo de Cristo, mesmo se colocando na condição como o pior dos pecadores. Então, foi uma divergência no campo das ideias. Eu queria pontuar por último aqui, Jota, se você congrega numa igreja que você não concorda com nada, eu diria para você, não fica nesse lugar. Ok? Às vezes você está no lugar que você está discordando de tudo. Eu acho que esse ambiente talvez não vai te fazer bem. Pastor Meis, posso Pode. interagir com o senhor? Se a pessoa não concorda com nada, o problema é dela. Sim. Ela sim. Não existe uma pessoa saudável que concorde com tudo, né? Que discorde de tudo ou concorde com tudo. Então, assim, se ela sair, ela não vai ser tratada. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa diz assim, olha, eu discordo aqui na igreja da recepção, essa música, esse louvor, a pregação, esse ar-condicionado, a cadeira, o banheiro, a coxinha da cantina. O problema não está nisso em todo mundo. Sim. Às vezes o problema está no próprio indivíduo. Ele precisa ter uma avaliação, até um confronto, ele precisa ser trabalhado. Se ele mudar de igreja, ele vai chegar nessa outra igreja. No começo ele vai dizer assim, aqui sim, pelo amor de Deus, aqui é bom. No terceiro culto, o sujeito já está dizendo, não, está errado também. E aí é capaz desse mesmo indivíduo se achar no direito de começar uma outra igreja. E vai enfrentar a galera que vai discordar dele. Então, assim, esse é um ponto que a gente precisa, assim, administrar no sentido de como é que eu me trato para saber se eu estou discordando de tudo ou da maioria das coisas ou se é uma divergência pontual. Exatamente. Né? Eu acho que eu generalizei, né? Eu falo dessa divergência pontual e como é que eu sei se isso está extrapolando ou não? Consulta outras pessoas de fora desse lugar. Fulano, dentro disso aqui, você acha que eu estou exagerando ou tem coerência? Porque quando você busca a opinião de 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, você vai perceber que tem... Jota, eu estou falando isso para você porque é muito comum que alguém que saia da nossa igreja a gente vê como insubmisso. E nem sempre a pessoa que saiu é insubmissa. Às vezes a pessoa está saindo porque certos posicionamentos são antibíblicos. E aí eu acabei generalizando até, né? Então, como é que você faz? Consulta outras pessoas, porque na multidão de conselhos o que há? Sabedoria. Verdade. E às vezes a pessoa está sendo taxada como insubmissa, como desobediente, mas está sendo quebrado um princípio bíblico dentro de certas igrejas. E aí eu posso dizer, porque às vezes acontece isso na igreja que eu congrego. Chegam pessoas lá, pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Só que daqui a pouco chega 1, 2, 3 ou mais pessoas, você percebe que de fato é um comportamento que não é da... Aliás, a pessoa fez bem por ter saído até. Porque se ela fosse sustentar um argumento de bater de frente, eu acho que a situação ficaria pior. Por isso que eu vejo a obediência como um ato, mas a submissão como uma disposição do coração. Então, ser submisso, Jó, tem um lugar de descanso. É a gente aprender a descansar, entendendo que nós exercemos o governo, mas somos governados pela autoridade de alguém. Isso é uma coisa certa, ok? Palavra boa. Eu quero agradecer a vocês por nos ensinarem muito hoje sobre submissão, mas eu fiquei com uma dúvida. Pastor Valtenci, o que não é missão integral? Sim.
Essa pergunta, até avisar os ouvintes aí, viu? É do lançamento. É o lançamento do e-book. Conversa de doido, do meu né, livro, pastor? tá falando Conversa de sobre doido. autoridade, aí de repente, submissão. E aí tem a ver com o livro, né, que eu publiquei, foi publicado pela God Books, e tem sido bem recebido no país, não é? Isso é bem interessante. É um dos meus livros onde eu que caminho já há alguns anos no movimento de missão integral, que é um movimento que ele ganha força em 1974 no Congresso de Lausanne, na Suíça, com figuras proeminentes e conhecidas como John Stott, René Padilla, Billy Graham, entre outras pessoas, que estavam lá com várias igrejas e delegações, e que pensa numa missão, ou numa obra missionária, ou numa missão que abarque o todo, e não somente algumas partes, né? Então, por isso a terminologia missão integral, porque é uma missão que ela não tem a ver simplesmente com o processo de evangelização, de fazer prosélitos, mas ela tem a ver com cuidar do ser humano todo, em toda a sua questão social, psicológica, emocional. Então tem a ver com cuidar o ser humano todo. E a gente faz isso olhando para o Evangelho de Jesus e vendo como Jesus tratou das pessoas no seu tempo. Então, a missão integral ela faz um resgate disso. A proposta do livro é exatamente fazer uma leitura que comece da negação daquilo que não é, por conta de algumas angústias que eu vivi durante alguns anos em que estive aí em alguns congressos e conferências, em alguns locais, falando sobre o movimento de missão integral, e sempre nos corredores, né, naquele intervalo, as pessoas param a gente e perguntam assim, mas missão integral, ela é marxismo, ela tem a ver com o materialismo histórico dialético do Karl Marx? Missão integral é o mesmo que a teologia da libertação do catolicismo romano? Missão integral é só entregar cesta básica, é fazer assistencialismo? E por aí vai. Missão integral, ela tem a ver com o liberalismo teológico, não é? Então, eu escrevi esse livro, O que não é missão integral, exatamente para responder, aliás, é uma tentativa, né? Não quero ser aqui soberbo no sentido de que eu respondi, mas é uma tentativa de responder a algumas indagações de algumas pessoas que têm dúvidas sobre o movimento de missão integral, muitas vezes pelo que nós vimos aqui e ouvimos, né? Quando a gente falou em submissão, a gente teve a dizer assim, olha, tem muita gente que aprende muita coisa na internet e aprende errado. Não é? Então, assim, de onde estão aprendendo sobre missão integral? Para aprender sobre missão integral, você precisa ir pelo menos nos clássicos da missão integral, né? Que é o René Padilla, já falecido, que inclusive prefaciou esse livro antes de falecer, John Stott, Pedro Arana, Orlando Costa, missiólogos que trabalharam com o movimento de missão integral e que têm muito a dizer sobre esse movimento, as raízes do movimento de missão integral. Então, esse livro, na verdade, é essa tentativa de desconstrução de algumas críticas infundadas, sem um amparo bíblico, um amparo histórico, um amparo cultural, que as pessoas às vezes fazem porque ouvem outras pessoas falarem algumas coisas, e aí elas começam a reproduzir isso sem uma leitura mais profunda, sem uma leitura mais preocupada, de fato, com a temática. Então, esse livro é resultado disso, e eu quero agradecer e louvar a Deus aí pela God Books, pelo lançamento de mais essa obra. Muito bem. Valtenci Oliveira, O que não é missão integral, prefácio de René Padilla, Leandro Silva, está disponível aqui pela nossa MK, para que você também possa acessar de modo virtual, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks e Kobo. Um presente para você, uma alegria para a gente anunciar essa bênção que é esse livro do pastor, e também agradecer, Hoje, Marina de Oliveira completa mais um ano de vida, estamos gratos a Deus pela sua vida, pioneira na nossa música evangélica brasileira e também na comunicação
com toda a estruturação da MK e também da 93 FM, Marina, que é uma bênção ao longo do seu ministério, na sua vida, o carinho de todos nós da 93, reconhecimento da bênção de Deus sobre a vida dela e os parabéns, Marina de Oliveira, pelo seu aniversário, que Deus abençoe cada dia mais e mais em nome de Jesus. E aí, gente, muito obrigado aos nossos queridos e amados debatedores. Pastor Meise, obrigado, meu irmão. JR, quero agradecer pela mesa aqui, pela troca de saberes. É sempre bom poder sentar nessa cadeira, muito mais para aprender do que para ensinar. Quero deixar 2 abraços aqui. Quero mandar um abraço para o pastor Lucas, lá da nossa igreja, faz aniversário hoje, e para minha sobrinha do coração, que está em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Elisa, que também completa hoje mais um ano de vida. Que o Senhor vos abençoe. Pastor Wanderson, obrigado, querido. Obrigado, JR, obrigado os debatedores, cada ouvinte que ficou com a gente até agora participando, quero agradecer. Foi uma oportunidade incrível e é muito bom, né, a gente falar sobre a palavra, conhecer a experiência um do outro. Muito obrigado. Muito obrigado, querido pastor Valtenci Oliveira. Obrigado também, JR, pela oportunidade de estar aqui. Muito bom, que Deus continue abençoando a todos os ouvintes da 93 FM, a toda a direção da 93 FM. Um abraço especial também para minha esposa, para minha filha Juliana, que está em Portugal, mora lá, para minha filha Júlia, que está aqui pertinho de mim. Então, um abraço grande para a Segunda Igreja Batista em Parnamirim, que tenho o prazer e a satisfação de pastorear. Obrigado, querido. Jennifer Costa, obrigado, Jennifer. Eu que agradeço a você, J.R. Vargas, a Marcela, essa equipe, os debatedores. Foi incrível poder estar aqui e compartilhar desse tema. Agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco, nosso abraço, que Deus abençoe e que essa palavra possa alcançar o seu coração. 93. Marcela Bastos. Olha, eu vou encerrar a fala dos nossos ouvintes com uma delas aqui pelo WhatsApp, que estava bem atenta em cada palavra dita e disse assim: amo os debates pela riqueza com a qual os nossos debatedores nos instruem. E aí vamos dar uma viajada bem rapidinho, porque a Maria Pereira está em Santana de Parnaíba nos assistindo, em Friburgo está a Aline, a Mariluz e Miguel Pereira, em Irajá está a Monique, a Odisseia em Campo Grande, Lúcia em Niterói, em Duque de Caxias está a Gina, Belfor Roxo Elizabeth, a Nadia está aqui no Alto da Boa Vista e a Meire está na Bolívia, acompanhando o Debate 93, que está em todo lugar. Muito obrigado, o carinho da audiência de todos vocês com a gente no debate. Se Deus quiser, voltaremos amanhã a partir das 11 horas da manhã. Nosso querido Gilberto Ribeiro já está na área para começar. Daqui a pouquinho o Pediu Tocou, abrindo a programação da tarde da 93. Nós vamos orar juntos. Pastor Meise, por gentileza, ore conosco. Colocaremos esses temas diante de Deus em oração e oraremos como temos feito todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu quero te glorificar pelo tema abordado. Eu te glorifico porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida. O Senhor nos ensina como nós devemos exercer a nossa autoridade, o nosso ministério, não com cetro na mão e uma coroa na cabeça, mas com uma toalha e com uma bacia. Que possamos ter um coração de ovelha, um coração ensinável. Se porventura o orgulho e a prepotência têm tomado conta do nosso coração, que o Senhor remova de nós o que não te glorifica e acrescente na nossa vida aquilo que tem faltado. Visita os enfermos neste momento, trazendo cura espiritual, cura emocional, cura física. Quem sabe alguém que nos ouve tem passado por um tempo de luto, que haja consolo nos corações, que o nome do Senhor seja engrandecido na vida de cada família e que a Rádio 93 continue sendo o veículo de Deus para a transformação de vidas e para a propagação do Evangelho. É a nossa oração no nome de Jesus, segundo a sua vontade. Amém e amém. Você acabou de ouvir Debate 93.